Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian da Igreja Batista Compaixão. É um prazer estar mais uma vez aqui pregando para vocês. Hoje eu quero ensinar sobre uma doutrina crucial. A doutrina crucial no livro de Romanos. Eu creio que um dos livros mais importantes que nós vemos nas Escrituras é o livro de Romanos. Ela nos dá muitas doutrinas cruciais. E hoje eu quero que nós damos uma olhada no que eu creio que é a mais importante de todas. Vários livros que nós vemos Gênesis e Isaías no Velho Testamento, que são livros de muita importância, que nos dá um fundamento, que nos dá um alicerce crucial para as Escrituras e para muitas das doutrinas que nós podemos entender sobre Jesus Cristo, sobre a criação e tantas outras coisas. No Novo Testamento nós temos o livro de Romanos, o livro de Hebreus, que também nos ensina muitas doutrinas muito importantes para a nossa crença, baseada, claro, nas Escrituras, baseada no que Deus tem para nos dizer. E hoje eu quero que nós vemos vários versículos em Romanos, e esses versículos vão nos mostrar essa doutrina tão importante. Sem essa doutrina, sem o entendimento disto, o alicerce que nós tanto necessitamos para viver uma vida cristã é inútil. O alicerce que nós vamos ver hoje é a mais importante, é a crucial, é a única para nos deixar entrar no reino de Deus, é a que nos traz para ver a salvação. Então eu quero que nós vejamos vários versículos hoje em Romanos, começando com Romanos capítulo 3, versículo 23. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, nós vemos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui, é claro, nós vemos várias coisas, mas nós vemos aqui todos pecaram, nós vemos aqui que é mundial, nós vemos aqui que não é individual, é para toda a humanidade, é para todo mundo. Esse versículo começa mostrando essa doutrina, e aqui nós podemos ver: porque todos pecaram e destituídos. A palavra destituído simplesmente significa separado. E por causa do nosso pecado, nós somos separados da glória de Deus, ou nós somos separados da onde que Deus está, ou do reino de Deus, ou dos céus. Então, por causa do nosso pecado, nós vemos nesse versículo que é plural, porque todos pecaram, não é um pecado só, é singular, não é plural, não é pecados, mas todos nós pecamos, e por causa do nosso pecado nós somos completamente separados de Deus e de como nós podemos chegar para o céu. Quando eu era um menino, eu lembro da minha mãe me explicando essas verdades, essas doutrinas, e eu lembro ela me mostrando como um menino que eu era pecador. Naquela época eu era pequeno e mesmo assim eu compreendia, mesmo assim eu entendia que sim, eu era pecador. Eu cresci num lar cristão, meu pai era pastor, meu pai é missionário, mas mesmo assim eu entendi que eu era pecador e por causa do meu pecado eu era sim separado de Deus. E é raro, mas hoje nós encontramos, infelizmente, por causa do mundo e da filosofia do mundo que está entrando, tem pessoas que até hoje pensam que não tem pecado. Mas para mim era uma noção básica, uma noção simples de entender que sim, eu era pecador e por causa do meu pecado eu não podia chegar para o céu. A segunda coisa que nós vemos em Romanos capítulo 6, versículo 23, nós vemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós vemos o salário. O salário é algo que nós recebemos por trabalhar, é algo que nós merecemos por um bom trabalho. Quando eu vou para o serviço e eu volto daquele serviço, no fim do mês eu recebo aquele salário. Por quê? Porque é uma coisa que eu mereço, uma coisa é um pagamento, é algo que eu tenho feito para conquistar aquilo. Então aqui nesse versículo nós vemos o salário, porque o salário do pecado, aqui nós vemos singular, o salário do pecado é a morte. Agora, a morte aqui não está falando somente sobre a morte física. Sim, ela inclui
a morte física, mas não é somente a morte física. Em Apocalipse 20:14, a palavra de Deus nos ensina que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23, nós vemos que o nosso pagamento, o que nós merecemos por causa do nosso trabalho, por causa do nosso pecado aqui, nesse versículo, é a morte, ou a segunda morte, ou o inferno. Claro, eu não gostei de ouvir isso, quando a minha mãe estava me ensinando essa verdade. Eu creio que ninguém gosta de ouvir essa verdade, ninguém quer saber que, porque por causa das coisas que eu tenho feito na minha vida, eu mereço sim ir para o inferno, mas infelizmente é uma realidade. E o inferno é algo que não foi criado para o homem, não é algo que foi criado para nós, mas se nós não aceitamos Jesus Cristo, se nós não colocamos a nossa fé nele, é algo que infelizmente é o salário pelo nosso pecado. Notando aqui novamente comigo em Romanos capítulo 6, em versículo 23, o salário do pecado é singular. Singular. Isso significa que se eu vivesse uma vida perfeita, sem pecado nenhum, a não ser uma só. Eu só falei uma mentira pequena, eu só falei uma vez na minha vida uma mentira, e o resto da minha vida foi uma vida perfeita, foi uma vida sem erro nenhum, foi uma vida onde eu não fiz nada de errado, a não ser aquela pequena mentira. Mesmo assim, o que eu mereço por causa daquele pecado, o que eu mereço por causa daquela mentira, é a morte, é o inferno. Graças a Deus, nós não precisamos ir para o inferno. Aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui essa palavra dom significa um presente. Dom é algo que nós não merecemos, dom é algo que nós recebemos gratuitamente. Desse mesmo versículo fala aqui também gratuitamente. Algo que nós não pagamos, algo que nós não trocamos por ela, mas é um presente gratuito de Deus. Eu creio que Deus colocou aqui nesse versículo essas duas palavras juntas para reforçar a importância de nós entendermos que ela é um presente, que ela é gratuito. Infelizmente, muitas pessoas, muitas religiões, elas ensinam que nós merecemos, ou que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos fazer as boas obras para receber ou para ganhar a salvação. Outras religiões ensinam que sim, nós aceitamos a Jesus Cristo, mas nós precisamos manter a salvação, ou nós precisamos ser firmes e fiéis até o fim, para que nós possamos manter e ficar com aquela salvação. Mas aqui no meio desse versículo nós vemos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós já mencionamos lá em Apocalipse 20:14 que a segunda morte foi lançada no lago de fogo. A segunda morte é eterna. Agora aqui nós vimos a vida eterna, o oposto da morte eterna. A morte eterna é no inferno, a morte eterna é no lago de fogo, a vida eterna é no céu. A vida eterna começa quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Mas é algo que nós não podemos merecer, é algo que é um dom, é algo que é um presente, é algo que é completamente gratuito. Se eu tivesse uma mansão, eu pudesse oferecer a você as chaves daquela mansão e falasse, meu amigo, essa mansão é sua, simplesmente por R$100. Não seria gratuito. Ou seria uma compra maravilhosa, assim, um preço impressionante, mas não seria um dom, um presente, não seria gratuito. Ou custo mínimo, sim. Um custo maravilhoso, sim. Mas a realidade é que, mesmo assim, ela tem um custo, mesmo se o custo é mínimo, mesmo se o custo é insignificante para o que nós estamos recebendo. A vida eterna é para toda a eternidade, a vida eterna é o céu. Não temos como poder comprar ela, não temos como poder trocar por ela. Se eu viesse e te oferecesse um carro e falasse, esse carro é seu, simplesmente você precisa engraxar os meus sapatos. Eu te dou esse carro para você. Mesmo assim, ela não seria gratuito. Agora ela é uma troca. Você está fazendo um serviço para mim, em troca
pelo carro. Ou a mansão por R$100, um preço maravilhoso. Agora um carro por simplesmente fazer um serviço inútil, um serviço rápido de engraxar os meus sapatos. Ou uma troca maravilhosa. Mas mesmo assim ela não é gratuita. Esse versículo aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23, novamente, ela nos mostra que nós sim merecemos o inferno, que sim, nós precisamos, se nós não aceitamos a Cristo, o salário, o pagamento precisa ser pago pelo pecado. Mas aqui ela fala, o dom grato de Deus é a vida eterna. O versículo continua, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, isso significa que nós merecemos sim o inferno, por causa do nosso pecado. E sim, nós merecemos ir para o inferno por causa do que nós temos feito. Mas aqui a Bíblia diz que foi pago um dom gratuito, vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho 3 filhos. No Natal dou presente para os meus filhos. Para eles não custa absolutamente nada. Agora, para mim, custou alguma coisa. A realidade desse versículo nos ensina que o salário do pecado é a morte e nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos pagar por ela, nós não precisamos fazer completamente nada para ela, mas nós vemos que em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, os meus filhos não precisavam pagar pelo presente que eles recebem no Natal, e nós também não precisamos pagar pela vida eterna, nós também não precisamos pagar pelo dom gratuito de Deus, que Deus quer dar para nós. Mas aqui nesse versículo nós vemos que Deus, ou Jesus Cristo encarnado, Deus encarnado veio, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui nós vemos que Jesus Cristo veio para a terra, ele veio uma vida perfeita, ele nunca fez nada de errado. Mas nesse versículo em Romanos nós vemos que ele morreu em nosso lugar. Ou nós sabemos que Cristo veio para a terra é não somente uma verdade bíblica, uma verdade histórica, mas nós vemos que ele veio, viveu uma vida perfeita, sem pecado nenhum, sem erro nenhum, sem aquele pecado singular. Mas nós todos sabemos que ele morreu naquela cruz. A razão que os braços de Jesus Cristo foram estendidos naquela cruz não foi porque ele errou, não foi porque ele pecou, não foi porque ele cometeu crime, mas foi porque ele nos amou de tal maneira que ele decidiu pagar pelos nossos pecados em nosso lugar. Ele morreu naquela cruz. E quando ele morreu naquela cruz, ele estava oferecendo o pagamento em nosso lugar. Eu poderia ir para qualquer loja e comprar um monte de coisas para você individualmente e deixar depois de pago ali no seu nome. Quem receber aquele presente, quem receber aquelas compras, a loja não importa. A loja só importa que alguém comprou, que foi pago. Quando nós entendemos que Jesus Cristo morreu naquela cruz, quando nós entendemos que ele veio e morreu naquela cruz em nosso lugar, um presente para nós completamente de graça. Mas o custo enorme para Jesus Cristo. Em Romanos 5, novamente, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui nós vemos que não é merecendo a morte de Jesus Cristo, não é nós nos aperfeiçoando e ficando perfeito para que Deus pode nos levar para o céu. Não, isso é ridículo.
aqui nós vemos, mesmo nós ainda no pecado, mesmo nós ainda merecendo o inferno, e na realidade, por que nós estávamos no pecado? Por que nós merecemos o inferno? Jesus Cristo então veio para a terra e Ele morreu naquela cruz, em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber aquele presente. Que nem eu disse, vamos fazer uma outra ilustração numa loja, que nem se você estivesse numa loja pegando um pecado aqui, pegando um pecado ali, e antes de chegar no caixa, Jesus vem para você e fala, eu quero pagar para suas compras, pelos seus pecados para você. O caixa, a loja, não está nem aí quem paga. Mas alguém tem que pagar. E depois de passar pela caixa, depois que nós pagamos, depois que as compras são pagas, então o pagamento já está lá e encerra o período de determinar quem vai pagar pelas compras. Nós temos a nossa vida inteira aqui na Terra, nós temos a nossa vida de 70, 80 anos talvez, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Mas durante esse período de tempo que nós estamos aqui na Terra, nós vemos a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós temos a oportunidade de entender que sim, nós somos um pecador. Por causa do nosso pecado, nós merecemos sim o inferno. E merecendo o inferno, nós precisamos, ou alguém precisa pagar aqueles pecados. E Jesus Cristo morreu naquela cruz em nosso lugar para que nós não precisamos. Mas antes da morte, ou antes da caixa, nós precisamos chegar ao ponto onde que nós deixamos, tá bom, Jesus, eu deixo você pagar em meu lugar. Deus pagou através do seu Filho Jesus Cristo pelos nossos pecados. Naquela noite, na quarta-feira de julho de 1978, minha mãe me mostrou essas verdades que, em primeiro lugar, em Romanos capítulo 3, que eu era pecador. Depois, em Romanos capítulo 6, que por causa do meu pecado eu merecia o inferno. Mas graças a Deus, Ele, através do seu amor para conosco, Ele providenciou o pagamento em meu lugar. A única coisa que eu preciso fazer, a única coisa que eu posso fazer, não é trabalhar para essas obras, não é para receber através de uma troca. Não, a única coisa que eu posso fazer para receber esse presente é o que nós vemos em Romanos capítulo 10, versículo 13. A Bíblia aqui diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem duas partes aqui desse versículo que eu adoro. O segundo versículo e o penúltimo versículo. Aqui nós vemos porque todo. Novamente, como em Romanos capítulo 3, nós vemos que é universal, não é singular, não é somente alguns escolhidos, como alguns tentam ensinar, mas é para todo, qualquer um. O meu nome aqui, em português, não é tão comum, Brian Johnson. Mas na faculdade, onde que eu fui, seminário onde eu atendi nos Estados Unidos, ela é o nome mais comum. Naquela faculdade tinha 3 outras pessoas com um nome bem parecido com o meu, simplesmente com uma letra diferente. Eu recebia às vezes correio delas e eles recebiam às vezes o meu correio por causa de uma letra, mas o nome sendo o mesmo, simplesmente soletrando ela de uma forma diferente. E aqui, se esse versículo em Romanos capítulo 10, versículo 13, se esse versículo disse porque se o Brian Johnson invocar o nome do Senhor, ele será salvo, eu não teria a certeza absoluta que esse versículo estaria falando sobre mim, porque nos Estados Unidos tem um monte de pessoas com esse mesmo nome. Agora, graças a Deus, esse versículo aqui, a segunda palavra desse versículo, ela mostra porque todo. Não somente para mim, não somente para uma pessoa individual, não somente para os escolhidos, não somente para uma pessoa qualquer, mas para qualquer pessoa, para todo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Agora, a penúltima palavra que nós vemos aqui é será. Aqui nós vemos, então, não talvez, não provavelmente, não se, mas a palavra será. Então aqui esse versículo me mostra que todos, ou eu, todos nós temos a capacidade, nós temos o privilégio de poder ser incluso nesse versículo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora esse versículo ela não fala porque todo aquele que invocar o nome do Senhor e ser batizado será salvo. Não, não é isso que ela fala. Esse versículo também não fala porque todo aquele que invocar o nome do Senhor e ser fiel à igreja será salvo. Não é isso que ela fala. Esse versículo não fala porque todo aquele que invocar o nome do Senhor e permanecer fiel até o fim será salvo. Não, ela simplesmente diz porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui nesse versículo nós vemos então que a promessa da salvação é para qualquer pessoa. Não importa onde que nós nascemos, não importa onde que nós vivemos, não importa o quão pecador que nós somos ou o quão que nós pensamos que nós somos santos. Mas a promessa aqui da salvação é para todo aquele que invocar. Agora, algumas pessoas falam que Jesus Cristo, que Deus é um Deus de amor, e Ele é um Deus de amor. Eles falam por causa do amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Mas note nesse versículo, que esse versículo ele fala que todo aquele que invocar, não é Deus vai trazer para o céu todos. Ele fala que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor. Nós precisamos fazer algo, não de boas obras, não de permanecer fiel, não de ser batizado, mas nós precisamos clamar, nós precisamos pedir que Deus nos dê esse presente gratuito. Aquelas compras que eu mencionei antes, naquela loja, eu poder fazer todas aquelas compras e ali no caixa deixar no seu nome, eles reservam ali do lado. Mas se você nunca receber aquelas compras não são suas. Ou o preço já foi pago. Sim, eu já paguei e está ali separado para você. Está no seu nome, eu já te falei que ali naquela loja, aquelas compras estão prontas para você simplesmente receber. Mas até o dia de você ir e recebê-las, ela não é sua. Ou foi providenciado. Sim, está disponível. Sim, está preparado. Sim, está separado. Mas não é sua até que você aceite. E nós podemos entender essas doutrinas, nós podemos entender que nós somos pecadores, nós podemos entender que por causa do nosso pecado nós merecemos o inferno, nós podemos entender que sim, Jesus Cristo morreu em nosso lugar, nós podemos entender que Deus providencia a salvação gratuitamente para nós. Mas nós temos que fazer o que nós vemos aqui nesse versículo. Porque todo aquele que invocar é simplesmente da boca para fora, com a nossa boca, pedir. O nome do Senhor será salvo. Aqui nesses versículos, poderíamos olhar em tantas outras nessa passagem, no livro de Romanos. Mas aqui nós vemos incluso, com esses versículos, nós vemos a doutrina mais importante, a doutrina crucial. Nós vemos aqui nessa passagem, e que a nossa salvação, ela vem através do entendimento, sim, que nós somos pecadores. Do entendimento, sim, que Cristo morreu em nosso lugar. Do entendimento que Ele, quando Ele morreu naquela cruz, Ele providenciou para nós a capacidade de sermos salvos. Ou não através das nossas obras. Mas agora, com esse versículo em Romanos 10, nós vemos a importância de simplesmente pedir. Ou não precisamos fazer mais nada. Não precisamos ser batizados, não precisamos ser fiel à igreja, não precisamos fazer absolutamente nada, pois nos primeiros versículos que nós olhamos, nós vemos o dom gratuito. Deus quer te salvar. Deus quer te levar para o céu quando você morrer.
Deus quer que você tenha a vida eterna. Mas esta vida eterna será sua somente quando você entender, primeiramente, que é pecador. Em segundo lugar, entender que por causa do seu pecado, você merece o inferno. Entender que Jesus Cristo pagou em seu lugar para que você não precisa ir para lá. Em quarto lugar, quando nós entendemos esses três juntos, em quarto lugar é simplesmente pedir e aceitar o que Ele já providenciou. Ele já separou, colocando a nossa fé em Jesus Cristo. Se hoje você veio ao entendimento, se hoje é a primeira vez, talvez, que você ouviu essa doutrina crucial, talvez hoje é a primeira vez que você entendeu que não é pelas boas obras, e que não é por causa do batismo, ou não é fidelidade à igreja, não é recitando certas coisas que a igreja nos dá para recitar. Não, a salvação é através dessas doutrinas que nós vemos combinadas. A doutrina da salvação crucial. Sem ela nós temos a morte eterna. Sem ela nós não temos a vida eterna. Novamente nós vemos Romanos 3, o pecado. Nós vemos em Romanos capítulo 6, nós vemos o preço. Em Romanos capítulo 5, nós vemos o pagamento. Em Romanos capítulo 10, nós vemos simplesmente pedindo. E se nós seguimos esses quatro P's que nós vemos aqui em Romanos, nós podemos entender a doutrina crucial da salvação. A salvação é oferecida para todo mundo. A salvação é oferecida para todos nós. A salvação é disponível para todo aquele que invocar o nome do Senhor. E se nós entendemos, ou quando nós chegamos ao ponto de entender essa doutrina, nós chegamos ao ponto de receber ou entender, nós agora podemos receber. A Bíblia aqui, no último versículo que nós vemos em Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com o entendimento agora, nós simplesmente precisamos pedir que Ele nos dê esse presente. Se você quiser fazer isso agora, eu vou fazer uma oração. As palavras não são o que é importante, é simplesmente você pedindo do coração, recebendo o presente que Deus tem oferecido. Eu farei essa oração e você simplesmente repete após mim. Senhor Deus, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu mereço o inferno. Mas Deus, eu coloco a minha fé em Jesus Cristo e eu peço que Ele me salve. Jesus, me perdoe dos meus pecados. Me leve para o céu quando eu morrer. Obrigado por me salvar. Amém. Se você repetiu essas palavras, se você repetiu essa oração, é simplesmente do coração. E se você fez do coração, graças a Deus, você é salvo. Obrigado por se ajuntar a nós na conexão da fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.